Boa tarde, meus queridos alunos do primeiro ano. Aqui é o professor Adilon Pimentel, professor de Biologia de vocês. Hoje, dia 26 de junho, nossa 15ª semana. E aí, professor, nós vamos estudar o que hoje? Nós vamos estudar sobre os lipídios. Lembram que semana passada a gente ainda estava estudando sobre os carboidratos, né? Na verdade, lipídios, carboidratos, proteínas, né? E ácidos nucleicos são aqueles constituintes do grupo que se chama de substâncias orgânicas. Antes disso, a gente estudou as substâncias inorgânicas. Quem é que faz parte desse grupo de substâncias inorgânicas? A água e os sais minerais. Agora a gente está estudando as substâncias orgânicas. Já vimos os carboidratos, já vimos sobre monossacarídeos, disacarídeos, polissacarídeos, como é que eles são constituídos, as funções, que são a função energética, a função estrutural, né, reserva de energia. No caso dos animais, a gente viu que a reserva de energia é o glicogênio, no caso dos vegetais é o amido, também no caso dos fungos é o amido. E a gente viu a função estrutural, no caso da quitina, né, que forma a carapaça dos insetos, dos artrópodes, que é essa estrutura de sustentação que eles têm externa. E hoje nós vamos estudar sobre esse grupo de substâncias que compõem esse grupo maior, que são os compostos orgânicos. Lipídios. O que são lipídios? São gorduras, óleos, isso são lipídios. A gente ainda vai estudar depois os tipos de lipídios, né? Por exemplo, a gente vai estudar os glicerídeos, a gente vai estudar, por exemplo, os cerídeos, né? A gente vai estudar outros tipos de lipídios, mas no geral lipídio quer dizer isso, né? Quer dizer gordura, né? Óleos, aquele óleo de soja que a gente usa para fritura, óleo de girassol, né? Então os lipídios são substâncias insolúveis em água. O que quer dizer que eles são insolúveis em água? Quer dizer que ele não se dissolve na água. Se eu pegar um pouquinho de sal e colocar na água, o sal se dissolve na água. Mas gordura, óleo de cozinha se dissolve na água, não. Então o óleo de cozinha, as gorduras, os lipídios, eles são insolúveis. Cujos principais representantes do grupo dos lipídios são quem? As gorduras e os óleos. Isso não é difícil. Eles podem ser encontrados nos mais variados alimentos, né? Você vai encontrar lipídios, né, que são gorduras, no leite e seus derivados, né, no queijo de coalho, no queijo de manteiga, ricota, né, no iogurte, enfim, nos derivados do leite, na gema do ovo, nas carnes, algumas carnes, inclusive algumas mais ricas em lipídios do que outras, porque algumas são mais gordas, outras são mais magras, os óleos vegetais, que é aqueles óleos que eu citei, muito usados na cozinha para fritura, é o óleo de soja, o óleo de girassol, por exemplo, né? Então aqui a gente tem várias fontes. No caso aqui a gente tem fonte tanto animal quanto vegetal. No caso aqui, né, do azeite que vem da oliva, né? Aqui o óleo de cozinha, o coco também tem o óleo que se tira do coco. Aqui no caso o queijo seria lipídio de origem animal, esses outros seriam de origem vegetal. Aqui um óleo parece ser um azeite, né? Então eu estou falando aqui de lipídios. E aqui vocês estão percebendo na imagem que aqui esse óleo não se dissolve na água, o que indica que os lipídios são insolúveis na água, né? Aqui mais exemplos, existem muitos tipos aqui de sementes, né, e de frutas e de amêndoas, né, que são ricos em óleos, gorduras vegetais, lipídios de origem vegetal. No caso aqui eu tenho um pedaço aqui que me parece ser um pedaço de salmão, né? É um animal, então a gordura que estiver aqui presente, os lipídios que aqui estiverem presentes são lipídios de origem animal, os outros de origem vegetal. Os lipídios são muito importantes em nosso organismo, pois participam da formação de algumas vitaminas e hormônios, né? Então a gente precisa, faz parte da nossa alimentação. E ainda fazem parte da constituição das membranas celulares, pois é, as membranas que envolvem e protegem as células são formadas por essas estruturinhas, ó. Olha só, essas bolinhas azuis são os fosfolipídios, que é um tipo de lipídio, né? Além de ter os glicerídeos que a gente vai estudar, os cerídeos, esses fosfolipídios também
é um tipo de lipídio, né, que está presente nas células que compõem o nosso corpo. Além disso, os lipídios também servem como reserva de energia. Olha só, não é só o carboidrato que serve de reserva de energia, no caso dos animais, na forma do glicogênio, não, mais presente lá no fígado. Não. A gente também, a gordura que a gente vai acumulando, ela nada mais é do que uma reserva de energia, né? Então, além disso, os lipídios também servem como reserva de energia, que é produzida quando o animal se alimenta de gordura ou através da ingestão de carboidratos, que pode ser transformado em gordura no nosso organismo, né? Então, animais como focas, baleias e ursos polares têm uma camada de gordura tão grossa, tão espessa debaixo da pele, que funciona também como isolante térmico. Então, esses animais são animais de sangue quente. E para poder esse sangue se manter quente, eles têm uma camada muito grossa de gordura abaixo da pele que isola, né, a parte interna deles dessa parte fria aqui, externa aqui fora, né? E isso impede que eles percam muito calor para um ambiente frio, dando a esses animais a capacidade de sobreviverem em locais muito frios. Então, nesse caso desses animais, a gordura tem a função de isolante térmico. Os lipídios podem ser classificados em 4 grupos. Vejam só, são esses 4 grupos que nós vamos estudar. Só que nós não vamos estudar os 4 hoje. Eu vou fazer uma introduçãozinha sobre os glicerídeos e a gente vai deixar para as próximas aulas os cerídeos, os fosfolipídios e os esteroides. Então, os lipídios podem ser classificados em 4 grupos. São os glicerídeos, cerídeos, fosfolipídios e esteroides, certo? Vamos ver um pouquinho somente sobre os glicerídeos, que é esse grupo que é o maior, que a gente falou mais, que está incluso aí os óleos vegetais, a gordura animal, né? São encontrados na gordura de origem animal, no leite, queijo, ovos e nos óleos vegetais, como azeite, óleo de girassol. Os óleos são líquidos em temperatura ambiente e por isso não fazem mal ao nosso organismo, desde que você não exagere no consumo, né? E olha, presta atenção nisso, temperatura ambiente. O óleo, ele vai te fazer muito mal, mas muito mal, se você aumentar a temperatura dele, né? Então, o grande problema dos óleos, óleo de girassol, óleo de soja, também do azeite, é o aumento da temperatura. Usou para fritura, meu amigo, você está transformando um óleo, né, que tem um valor nutritivo interessante, em algo extremamente perigoso para a sua saúde. Né? Inclusive recomenda-se que quando você for usar azeite, por exemplo, azeite de oliva, que faz bem à saúde azeite de oliva, mas você tem que usar ele cru, colocar na salada cru, você não pode fritar, não pode usar para fritura, fritou, acabou, vai acontecer ali um processo químico, a alta temperatura vai transformar moléculas ali presentes em moléculas nocivas à saúde. Então, esse é o grande problema desses óleos, é que eles se tornam vilões quando são aquecidos. Eles não podem ser superaquecidos. E aí, aqui está dizendo, enquanto que as gorduras de origem animal são sólidas em temperatura ambiente e podem causar muitos prejuízos à saúde se ingeridos em excesso. Nesse caso aqui, as gorduras de origem animal, mesmo que elas não sejam aquecidas, elas já são altamente nocivas, né, ao nosso organismo. Lembrando que essas gorduras são importantes, a gente precisa ter uma alimentação que tenha lipídios. O que não pode acontecer é você se alimentar de frituras, porque aí os lipídios vão estar superaquecidos e vão se transformar, a gente vai estudar isso depois, tem a questão do colesterol, certo? A gente vai estudar ainda sobre gordura saturada, insaturada, que tem a ver com essa questão de superaquecer, né, esses glicerídeos. Aqui, no caso aqui, essa moça não está comendo um hambúrguer cru, né? Ele foi frito. O óleo que estava aqui presente, ele teve a temperatura super elevada. Certamente aqui ultrapassou dos 140 graus facilmente a temperatura aqui. Isso alterou as moléculas de gordura que estão aqui. Agora se transformaram em moléculas de gordura que fazem mal. Fora a carne, que por si só já tem a gordura de origem animal. E isso, com o passar do tempo, vai criando placas de gordura, né, nos vasos sanguíneos, e isso pode chegar ao coração e pode bloquear a passagem de sangue ao músculo, ao principal músculo do coração, que é o miocárdio.
E aí, se o principal músculo do coração deixa de receber sangue, então ele deixa de receber nutrientes e oxigênio. E aí aqueles tecidos, eles vão morrer. E se eles vão morrer, você vai ter um infarto. E você vai morrer junto com o músculo cardíaco, né? Então, basicamente, aqui eu tenho um corte transversal aqui do coração. Essa parte mais grossa aqui, não sei se vocês estão vendo esse laser point, essa parte mais, não a câmara, não esses buracos aqui, mas essa parte mais grossa da parede do coração é o miocárdio. E existem vasos sanguíneos que irrigam o miocárdio. E se eles entupirem, então esse músculo que não para, né, de se contrair, né, ele vai acabar sem oxigênio, sem os nutrientes, e ele vai parar de funcionar. É quando você vai ter um ataque cardíaco, né, o coração parou. Né, então é preciso ter muito cuidado. Né. Por hoje é só, pessoal. Na próxima aula que a gente vai estudar mais sobre essa questão dos lipídios, que é interessante, é importante, né? A gente vai estudar um pouquinho mais sobre os cerídeos, né? Que o próprio nome já está dizendo que faz parte desse grupo, as ceras, né? Que são um tipo também de gordura, né? E a gente vai estudar todas as outras formas de gordura. Por hoje é só. Espero que vocês tenham gostado da aula. Se puder, dar aquele like lá no YouTube, se inscreva. Quem ainda não se inscreveu, se inscreva no canal. E até a próxima aula. Um grande abraço para cada um de vocês. Tchau.